Sheik bilionário obriga a virgem de 26 anos a casar. Mas o que ela descobre transforma tudo. Em uma pequena vila no interior do Oriente Médio, Luna, uma jovem de 26 anos, vivia em uma modesta casa de barro com sua mãe enferma. Seus traços delicados, cabelos castanhos e olhos que brilhavam como estrelas contrastavam fortemente com a vida dura que levava. Desde muito jovem, ela sonhava com algo além da pobreza, mas a realidade a mantinha presa. Os aromas das especiarias flutuavam pelo ar, enquanto o som distante de um oud, instrumento musical árabe, ecoava pela vila. Luna não podia imaginar o que estava prestes a acontecer. Seu encontro fatídico com o sheik bilionário Alim estava se aproximando. Foi durante uma visita ao mercado que o destino a chamou. Ao passar por uma barraca de tecidos finos, um homem imponente e vestido com um tradicional tobe desabotoado surgiu. "Você precisa de um vestido para a festa no palácio, minha moça", disse Alim com um sorriso enigmático. Sua fala foi como um feitiço, fazendo o coração de Luna disparar. Antes que ela pudesse reagir, ele a convidou para o evento destinado a nobres e ricos. O palácio onde seria realizada a festa ficou gravado em sua mente. Mármores brancos, candelabros reluzentes e arás floridos por onde se olhasse. Era um mundo distante daquele que conhecia. "Eu mal tenho roupas para isso", Luna respondeu, suas mãos trêmulas, nervosas, enquanto olhava para o chão. "O que importa é sua beleza, e um vestido pode ser providenciado", Alim insistiu, com um olhar que parecia ler sua alma. A aceitação foi um passo de coragem, mas a dúvida a acompanhava. Como uma simples garota da vila poderia adentrar nas profundezas da aristocracia? Naquela noite, ao atravessar os enormes portões de entrada, seus sentidos foram invadidos por um espetáculo de luxo inimaginável. A música rompia o ar espesso de perfumes exóticos e o clamor de vozes enaltecendo os prazeres da vida. A cada passo que dava no grande salão, a lembrança de sua vida humilde parecia se esvair. "Você se adaptará bem aqui", Alim murmurou, enquanto ela hesitava. Luna sentiu o olhar dele penetrante, como uma chama acesa em meio a um frio gélido. Mas ali, no auge da opulência, algo dentro dela se quebrava. O que poderia um sheik tão poderoso querer dela? "Você vai se casar comigo", anunciou Alim, desferindo o impacto de suas palavras como um golpe. O silêncio instantâneo tomou conta da sala e murmúrios de assombro foram ouvidos. Luna ficou paralisada, o coração acelerado. A proposta era mais do que um pedido. Era um ultimato, um laço que a prenderia a um mundo que nunca sonhou em habitar. Ela respirou fundo. Em conflito entre o desejo de escapar e a possibilidade de uma vida com glamour. O que mais ele não estava lhe dizendo? E ali, no meio daquele Luxo, a realidade se desdobrava diante dela como uma trama obscura. O que estava por trás da combinação entre seu destino e o do bilionário? Lua sabia que descobrir a verdade poderia ser sua única salvação. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um alerta importante. Muitos inscritos comentaram que o YouTube cancelou a inscrição deles sem aviso. Confere rapidinho o botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Luna estava paralisada e o olhar do Sheik Alim a queimava. O que ele acabara de dizer ecoava em sua mente, como um tambor distante que só ela podia ouvir. O murmúrio da multidão envolvia a sala, como um mar agitado. O que ela faria agora? Ela se casaria, mas com um homem que mal conhecia. Eu preciso pensar. Suas palavras saíram em um sussurro trêmulo. O salão se agitou com a revelação inesperada. Sussurros se espalharam como fogo. Como uma simples garota da vila poderia estar prestes a se tornar esposa de um sheik bilionário? As vozes traziam a incredulidade e o escárnio. O medo apertou o peito de Luna, a pressão crescente a fazendo sentir que não conseguia respirar. Ela olhou ao redor, tentando encontrar algum sinal de apoio, alguém que pudesse ajudá-la. A mãe, doente em casa, era seu único porto seguro. Mas como explicar tudo isso? Não pode ser apenas uma escolha, Alim, exclamou, tentando recuperar sua voz. Não sou parte desse mundo. Alim se aproximou e o calor dele misturou-se ao ar gelado da sala. Você tem mais valor do que pensa. Esta pode ser sua chance de uma nova vida. Luna sentiu sua mão tremer enquanto se afastava. A pulsação nas têmporas era forte, como um tambor que pulsava a cada batida. Lopte-lopte. Ninguém parecia entender o que realmente significava aceitar a oferta. Qual é a verdadeira razão? Ela perguntou, a voz firme, mas o corpo em conflito. O que você realmente quer de mim? O sorriso de Alim se desfez rapidamente e uma sombra brilhou em seus olhos. Você não entende. Sua vida é mais entrelaçada com a minha do que imagina. Um chaveiro caíra de sua mão, fazendo um clangor agudo e cortante. Luna ficou atenta. Havia algo mais, algo vital. Ela percebeu que o silêncio a cercava novamente. O que você está escondendo? Perguntou, desafiadora, a adrenalina a coroando de coragem. Ali diante dela, o sheik hesitou. Era a primeira vez que sua expressão poderosa se mostrava vulnerável. Seu rosto se iluminou com um misto de dor e raiva. Eles não podem saber, ele quase gritou, os olhos se fechando, como se a mencionar algo em voz alta o fizesse mais real. Se você se casar comigo, estará se juntando a uma guerra entre famílias, uma batalha que já começou e que pode consumir tudo ao nosso redor. As palavras dele eram uma bomba caindo em meio ao salão luxuoso. A música parou e a sala estava cheia apenas de olhares chocados. O que ele queria dizer? Uma guerra? Uma batalha? Desespero inundou a mente de Luna. O que isso significava para sua vida, para a vida de sua mãe? Eu não posso fazer parte disso, disse, sentindo uma dor profunda. O nó em sua garganta a impedia de continuar. Mas você não tem escolha. Alim respondeu, seu tom se tornando intenso. Sua linhagem é a chave. Este último comentário foi como um raio. Minha linhagem? O que você quer dizer com isso? A sala ficou em um silêncio ensurdecedor. O ar era denso, como se estivesse prestes a estourar. Luna sentia que a terra sob seus pés estava mudando. O olhar de Alim
era intenso, cheio de significado que ela não compreendia. Todos estão observando, mesmo neste momento. Mas há coisas que você ainda não sabe. Um homem elegante, quase fantasmal, atravessou o salão. Ele se aproximou. O semblante dele era sombrio, lunar. Sentiu um arrepio. Alin, precisamos ir. O homem disse, com uma urgência que fez o coração de Luna disparar. O bilionário a olhou uma última vez. Havia um pedido silencioso em seus olhos. Não confie em ninguém, sussurrou antes de se desviar rapidamente. E então, os dois homens desapareceram nas sombras. Luna ficou parada, o pânico crescendo. O que tinha acabado de acontecer? O que era essa linhagem? Que tipo de segredos envolviam aquele mundo luxuoso? A música recomeçou aos poucos, mas algo mudara para sempre. A incerteza agora pesava em seu coração. Uma guerra? Uma linhagem? O que ela estava prestes a descobrir poderia mudar tudo, e o tempo estava se esgotando. O olhar do sheik, as palavras do homem perseguiam-na, enquanto o relógio do palácio parecia correr. O que a aguardava? Ela não sabia, mas estava prestes a descobrir. A música voltou a tocar, mas Luna estava paralisada. Ela mal conseguia entender o que acabara de ouvir. Uma guerra? Linhagem? O que o sheik realmente queria dela? As pessoas ao redor começaram a murmurar novamente. Olhares se voltaram para ela. Alguma coisa pesava no ar. Não era apenas a pressão da proposta de casamento. Era algo mais profundo. O que está acontecendo? A voz de uma mulher soou alta. Era uma amiga de infância, Leila, que também estava na festa. Os olhos dela estavam arregalados, cheios de preocupação. Luna, você precisa sair daí. Mas, antes que Luna pudesse reagir, a tensão aumentou ainda mais. Um homem mais velho, com um semblante sombrio, apareceu de repente, insistindo para que Alin o seguisse. O rosto dele estava sério, como se carregasse segredos enormes. Precisamos ir agora, ele disse, seu tom exigente ecoando pelo salão. Murmúrios aumentaram, e pânico começou a se espalhar como fogo. Alin hesitou por um momento, olhando para Luna. O que ele ia fazer? A raiva e a confusão misturavam-se dentro dela. Ela precisava de respostas. Por que você não me contou antes? Gritou, tentando ignorar o caos ao redor. Os convidados estavam inquietos, olhando nervosamente. Havia coisas que você não estava pronta para saber. Alin retrucou, sua voz carregada de frustração. O rosto dele estava contorcido em dor. E então, algo surpreendente aconteceu. O homem sombrio puxou um objeto brilhante do bolso. Era um colar, adornado com pedras preciosas. Os olhos de Luna se arregalaram. Lembrava-se daquele colar. A mãe dela sempre falava sobre ele. Era uma relíquia da família, um símbolo de ligação e proteção. Isso pertence à sua mãe, sussurrou Alin, antes que o outro homem pudesse intervir. A revelação lhe caiu como um peso no estômago. Sua mãe esconde um segredo, algo que pode mudar tudo. Luna sentiu o mundo girar em torno dela. Era impossível. Seu coração pulsava com força, enquanto as peças começavam a se encaixar em sua mente. Mas e se tudo isso não passasse de uma manipulação? O que exatamente almejavam? O que você está dizendo? Sua voz tremia.
mais uma vez cheia de raiva e confusão. Que segredo é esse? O homem que havia chegado avisando Aline parecia nervoso. Ele olhou ao redor, como se temesse que alguém o escutasse. Temos que falar a sós, mas não aqui. Apressadamente, Aline pegou Luna pelo braço e ela se deixou levar, enquanto o tumulto ao redor tornava-se uma cacofonia de risos e música. As luzes do palácio passaram a brilhar em seus olhos, se misturando ao turbilhão de emoções. Mas antes que pudessem sair, um estrondo ecoou, e a porta do salão se abriu com força. Um grupo de homens, todos vestidos de preto, invadiu o espaço. Os olhares hesitantes rapidamente se transformaram em medo. Aline! Um deles gritou, e Luna prendeu a respiração. Você se vendeu. Agora nós sabemos. A tensão explodiu naquele instante. A sala inteira estava em estado de alerta. A música parou abruptamente e os convidados olharam para a cena em choque. Luna sentiu uma onda de desespero. O que estaria prestes a acontecer? O que Aline havia feito para atraí-los? O que eles sabiam? A expressão de Aline endureceu. Ele a protegeu com o corpo, enquanto os homens se aproximavam. Mas no fundo, Luna sabia que naqueles olhos havia muito mais do que apenas desejo ou amor. Havia arrependimento e uma história complicada. Uma que ela estava prestes a descobrir, mesmo que isso custasse tudo. O pânico estava estampado no rosto de todos quando o líder do grupo sussurrou, quase como um aviso. Venham comigo. A verdade está prestes a ser revelada. E com isso, o coração de Luna disparou. O que exatamente ela estava prestes a desvendar? A linha entre amor e traição estava se desvanecendo e, em um giro inesperado, ela sabia que a vida, como conhecia, estava prestes a mudar para sempre. O som dos sussurros aumentou na sala. Os convidados trocavam olhares nervosos. Uma tensão palpável pairava no ar. Aline estava diante do grupo de homens vestidos de preto, seu rosto refletindo a pressão de uma tempestade prestes a se estrelir, desencadear. E ali estava Luna, paralisada, sentindo seu coração disparar, como se estivesse em um filme de suspense. O que vocês querem? A voz de Aline era fria, mas seu olhar denunciava medo. O líder do grupo, um homem corpulento com um olhar gélido, se adiantou. Você traiu sua família, Aline. Não podemos permitir. Ele se interrompeu, encarando Luna. Ah, então você é a nova peça do tabuleiro. Luna sentiu o pescoço esquentar. O que ele queria dizer? O que Aline havia feito? Eu não traí ninguém. Aline se defendeu, a frustração tomando conta dele. Ninguém precisa se machucar. Você não entende. Isso não é apenas sobre você, disse o homem, seu tom sombrio. Há coisas maiores em jogo, segredos que podem destruir famílias inteiras. Urgentemente, Luna tentou conectar os pontos. A velha lenda da sua família, o colar que tinha alguma ligação com o sheik. O que tudo isso significava? E essa linha de sangue? O que a tornava tão especial? Luna, você deve saber. Aline sussurrou, fazendo com que todos os olhares se voltassem para ela. Sua mãe tem uma linhagem antiga, e eu não posso deixar que você se envolva nisso. A sala pareceu girar. Anos de perguntas começaram a emergir. O que você está dizendo? Sobre minha mãe? Os murmúrios cresceram. Convidados perplexos começaram a se afastar, buscando proteção, enquanto o clima esquentava.
O homem de preto se aproximou mais, abrindo um pouco os braços, como se quisesse encerrar um ciclo. Sua linhagem é a chave para um grande poder. Ou você se junta a nós, ou se tornará um alvo, disse ele, antes de dar um passo atrás, como se esperasse uma reação. Aline fechou os olhos por um momento, como se estivesse se preparando para dizer algo pesado. Eu não queria te envolver nisso, mas você precisa entender que está em perigo. Por quê? O que está acontecendo? A voz de Luna estava entrecortada. O pulsar de seu coração ecoava, ameaçando estourar. Porque pessoas como eles não hesitarão em fazer o que for preciso para obter esse poder. Existem mulheres que foram sacrificadas para selar acordos. O homem de preto adicionou. Cada palavra uma punhalada. Mulheres? O pânico e a confusão invadiram Luna, as palavras dele reverberando em sua mente. Sacrifícios? A sua mãe tinha que ver com isso? O que você está escondendo? Tomou um passo à frente. O olhar dele era um misto de preocupação e determinação. Você não pode acreditar neles, Luna. Não confia em ninguém, nem mesmo em mim. Nesse momento, um grito cortou o ar. Uma mulher, suavemente vestida, havia caído ao chão, e todos se viraram em choque. O caos tomou conta. As vozes amplificaram-se, misturadas com gritos, e Luna foi puxada para trás enquanto Aline a protegia. Com seu corpo, ele estava em pé entre Luna e os homens, seus olhos escaneando o ambiente, como um general pronto para a batalha. O som da música se tornara um eco distante. Era como se o tempo tivesse parado e tudo girasse. Você não deveria ter vindo aqui. Um dos homens gritou, e Luna sentiu um frio percorrendo sua espinha. A verdade está prestes a se revelar, e você é apenas uma peça nesse jogo. Ele sorriu, uma expressão insana que só intensificou o medo de Luna. O que ele queria dizer? Era uma ameaça? Ela olhou para Aline, sua expressão de horror. Os olhos dele estavam fixos na entrada, nas sombras. De repente, a porta bateu. Novamente, um novo grupo entrou, trazendo uma tempestade de energia e mistério. E no meio do caos, Luna sentiu que o chão estava se abrindo sob seus pés. Essa linhagem, esses sacrifícios, tudo se conectava de maneira que ela não poderia imaginar. Entre gritos e tensões, uma certeza começou a despontar em sua mente. Ela precisava saber a verdade. Mas a verdade poderia ser mais devastadora do que ela poderia suportar. E então, enquanto todos se voltavam para o novo grupo, as palavras do homem de preto ecoaram em sua mente. A verdade está prestes a ser revelada. O que estava por vir poderia mudar tudo, e Luna sentia que a linha entre amor e traição estava prestes a se desfazer. O som do tumulto se intensificou quando o novo grupo de homens entrou no salão. Eles eram diferentes, com expressões frias e determinadas. Pareciam que estavam prontos para levar tudo a um novo nível. A atenção de todos voltou para eles. O clima já pesado se tornara insuportável. Aline se manteve firme, protegendo Luna com seu corpo. Ele a olhou com urgência, os olhos carregados de uma mistura de determinação e desespero. Fique atrás de mim, ele ordenou, sua voz baixa, mas intensa. A adrenalina corria em suas veias. O líder do novo grupo se destacou. Era um homem alto e austero, com um olhar intenso. Ele interrompeu o caos com uma risada fria. Aline, você realmente acha que
pode escapar disso? A guerra está apenas começando. As palavras dele cortaram o ar pesado. A sala ficou tão silenciosa que era possível ouvir o coração de Luna disparar. Ela mal conseguia respirar. Guerra? Esta não era uma noite de festa. Era um campo de batalha em potencial. Se é uma guerra que você quer, é guerra que terá. Alin respondeu. Sua voz firme, mas os tremores em sua mão traíam sua bravura. Luna sentiu o frio na espinha. O que isso significava para ela? As palavras de Alin ecoavam em sua mente, e uma nova certeza começou a se formar. O colar, a linhagem, tudo estava se conectando de uma maneira aterrorizante. Você não compreende, Alin. O homem de preto cortou, seus olhos brilhando com um misto de desprezo e raiva. Você pode ter perdido o controle, mas não está sozinho nessa. A verdade sobre sua linhagem e a dela não pode ser abafada. A última frase atingiu Luna como um soco. Ela não sabia que a verdade sobre sua mãe estava ligada a tudo isso. O que mais escondiam? Minha linhagem? O que vocês sabem sobre minha mãe? Gritou, com a voz cheia de medo e raiva. Era uma pergunta desesperada, um pedido por respostas. O homem de preto sorriu, mas era um sorriso vazio, sem um toque de humor. Sua mãe esconde um passado que pode destruir tudo. Vocês duas são a chave para o que está por vir. A sala parecia desmoronar ao redor dela. A revelação a desarmava. O que eles queriam dela? O que a mãe dela havia feito? Antes que pudesse processar tudo, Luna ouviu risos sarcásticos vindos dos convidados, agora completamente desnorteados. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, gritou um dos homens de preto, olhando para Alin. O clima estava eletricamente carregado, e o medo enraizava-se no peito de todos. No meio do caos, um novo estrondo ecoou. As portas se abriram com força, e uma figura familiar emergiu. Era uma mulher, com uma presença poderosa, olhos sombrios e um semblante decidido. Luna reconheceu imediatamente. Era sua mãe. O que está acontecendo aqui? Gritou, seu olhar cortante atravessando a sala. A intensidade dela era palpável. Luna, paralisada, mal conseguia entender. Mãe! Gritou, tentando se aproximar. Mas Alin assegurou. Não! Fique atrás de mim, Luna. Ele ordenou, e o desespero encheu sua voz. A mãe de Luna encarou o grupo, um misto de alívio e determinação preenchendo seu rosto. Eu estou aqui para acabar com isto de uma vez por todas, declarou, sua voz ecoando como um trovão. E todo o salão se silenciou novamente. Você estava escondendo a verdade, não é? Disse o homem de olho frio. Seu olhar se penetrava nela. A verdadeira razão pela qual trouxemos a sua filha até aqui. Luna sentiu o pânico se alastrar. A conexão entre sua mãe, o sheik bilionário e toda a confusão em que se metera começando a se formar. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas que verdade era essa? É hora de você saber quem você realmente é, Luna. A mãe de Luna disse, e seu coração disparou. O que ela queria dizer? Um dispositivo de segurança disparou, cortando a tensão com o som estridente. As luzes do salão piscavam e a pressão aumentava. Os homens de preto se prepararam. E um deles, o líder, gritou. Não deixem que ela fuja. A última frase cortou como uma faca. Todos os olhares voltaram para Luna. Um mar de incertezas e perigos. O que estava
prestes a acontecer, poderia mudar tudo. E enquanto ela olhava para sua mãe, prestes a descobrir a verdade, um pensamento atravessou sua mente. Estava preparada para encarar o que quer que fosse? O silêncio pairou e Luna inspirou fundo. A batalha estava prestes a começar e já não havia caminhos de volta. O que exatamente estavam prestes a revelar poderia ser a queda de todos eles. O silêncio na sala se tornou pesado, quase insuportável. O olhar de Luna se fixou em sua mãe, que agora confrontava diretamente o Homem de Preto. A urgência da situação se intensificava. O som do coração de Luna ecoava em sua mente como um tambor, enquanto ela tentava processar tudo. "O que você escondeu, mãe?" perguntou, sua voz trêmula, mas firme. O desespero estava começando a tomar conta, e ela sentia a necessidade de respostas. Os olhos de sua mãe se suavizaram, mas havia uma sombra de preocupação. "Luna, eu não queria que você fosse envolvida nisso." "Envolvida no quê, mãe?" O grito dela cortou o ar. A sala ainda estava tensa, todos em volta parecendo estáticos, mas todas as atenções estavam centradas naquela discussão. O Homem de Preto fez um gesto, e um dos seus comparsas puxou um papel envelhecido de uma bolsa. "Tudo isso pode ser resolvido, contanto que você colabore", disse, a voz dele suave, mas com uma ameaça subjacente. O papel foi lançado sobre a mesa, e Luna se aproximou. O que era aquilo? Ela pegou com mãos trêmulas. As palavras escritas eram antigas. Um contrato que falava de alianças, traições e, pior ainda, de heranças que cruzavam o tempo. Havia menções à linhagem dela e da mãe, diretamente ligadas a algo muito maior do que ambas podiam imaginar. O que significa isso?" Sua voz soava como se estivesse prestes a quebrar. Aline, que ainda estava em posição de defesa, olhou para sua mãe. "Você não pode deixar que Luna se envolva. Não novamente." A frustração e a urgência em sua voz eram palpáveis. "Todos têm que saber a verdade." A mãe de Luna retrucou, agora com coragem. "Não posso continuar escondendo isso." Luna viu a expressão de Aline mudar. O que ela estava prestes a dizer parecia ter implicações que iam além da compreensão dela. "O que você está dizendo, mãe?" O Homem de Preto se aproximou, como uma sombra se infiltrando. Sua mãe era parte de algo grande, um antigo conflito entre famílias poderosas. O silêncio se tornou ensurdecedor. Luna deu um passo atrás, sentindo a pressão no peito. Uma guerra? O que exatamente sua mãe tinha a ver com isso? "Não!" gritou Luna, sentindo uma raiva súbita. "Você não pode me envolver nisso." Os murmúrios cresceram entre os convidados, que agora olhavam nervosamente, sentindo a tensão aumentar. As palavras da mãe a atingiram como um golpe. "Eu sou a guardiã de um segredo que pode mudar sua vida. Você tem um papel importante na história que a sua linhagem se tornou", disse a mãe. Sua voz agora mais calma, mas com um peso que fez Luna tremer. "O que você quer dizer?" perguntou Luna, confusa, mas fascinada. "O que poderia ser tão importante?" "Você é a única que pode unir os clãs, Luna. Você é a chave para a paz", respondeu a mãe. Enquanto Aline a encarava, a expressão dele misturando esperança e temor. Luna ficou em silêncio, tentando digerir todas as revelações. Mas antes que pudesse processar suas emoções,
um barulho ensurdecedor cortou o ar. Alguém estava quebrando as portas do palácio. Os convidados começaram a gritar e correr. O homem de preto levantou a mão, sinalizando para os outros. O tempo acabou. Em um movimento rápido, ele puxou Luna pelo braço, enquanto Aline a agarrava na outra extremidade. O salão estava em caos e a adrenalina começava a subir. O que estava prestes a acontecer? Mãe! Luna gritou, mas a voz dela se perdeu no tumulto. Ela queria respostas, mas agora apenas queria sobreviver. E então, no meio daquela confusão, Luna teve uma visão. O olhar de Aline, o homem sombrio, as palavras de sua mãe. Tudo se conectava como peças de um quebra-cabeça doloroso, e a verdade estava prestes a ser revelada. Mas o que ela não podia imaginar era que a reviravolta maior ainda estava por vir. O verdadeiro traidor estava mais perto do que pensava. Poderia ser alguém que ela amava? Um grito cortou o ar e a sala ficou em silêncio novamente. O silêncio na sala era quase palpável, carregado de tensão. Os olhos de Luna estavam fixos em sua mãe, que agora encarava o homem de preto com uma decisão ardente. Cada batida do seu coração ressoava como um tambor de guerra, enquanto as emoções se aglomeravam dentro dela. O que você escondeu para mim, mãe? A voz de Luna quase rompeu, cheia de medo e raiva. A urgência era insuportável e ela precisava saber. O homem de preto, sentindo-se pressionado, sorriu de maneira sarcástica. Aguardamos por este dia. A verdade que você não sabe pode mudar tudo. Uma onda de nervosismo percorreu a sala. Todos, mesmo os mais aparentes desconhecidos, estavam presos àquela conversa. As palavras começaram a flutuar no ar, como uma tempestade prestes a se desatar. Você não está pronta para isso, Luna. A mãe de Luna disse, seu olhar se suavizando. Mas a preocupação era evidente. O que quer que fosse, parecia monumental. Pronta para quê? Para descobrir que sou apenas uma peça de um tabuleiro? Respondeu ela, a raiva se agigantando. O homem de preto se aproximou, intensificando o clima. Sua mãe não entende que o passado tem seus tentáculos bem profundos. Você é a combinação de duas forças que há muito tempo travam uma guerra. A linhagem de vocês é a chave. As palavras dele atingiram Luna como um golpe. Tudo parecia uma tremenda ironia agora. A herança, a história que ela nunca conheceu. O tempo parecia ter parado, e a sala estava paralisada em silêncio, todos os olhares fixos na essência da verdade. O que você quer dizer com isso? Luna perguntou, a voz tremendo. Sentia o coração acelerado numa mistura de medo e expectativa. Sua mãe, ela não é quem você pensa que é. O homem de preto estava prestes a dizer algo devastador. A mãe de Luna interrompeu. Não faça isso. A urgência em sua voz era intensa. Isso não é o que você pensa. Mas era tarde demais. Lazarus, o homem sombrio, riu, um riso cheio de crueldade. Luna, você é uma parte vital dessa guerra. Não é apenas um peão. Você é a herdeira. Você pertence a um clã antigo, um dos mais poderosos da região. O choque a atingiu com a força de um soco. As pernas dela fraquejaram. O quê? Como isso é possível? Eu sou apenas uma garota da vila. Apenas uma garota? O homem virou-se, olhando para Aline com uma expressão de desprezo.
ela é mais do que pode imaginar. Sua mãe foi forçada a esconder isso. Não a culpa, mas agora a guerra está. Aqui exige um sacrifício. O pânico encheu o peito de Luna. O que aconteceria a ela? A verdade que sua mãe havia ocultado por tanto tempo? Era hora de encarar, mas sempre havia consequências. No fundo, ela sentia que algo estava prestes a mudar para sempre. O que você quer de mim? Os olhos de Luna se arregalaram, implorando por respostas. Mas a resposta não chegou. Um forte barulho interrompeu a conversa, e as portas do salão se abriram abruptamente. Um choque coletivo percorreu a sala. Um novo grupo de homens armados irrompeu, criando um caos instantâneo. Os gritos ecoaram como um eco de desesperança. Aline se virou, sua expressão de horror. Luna percebeu, entre o tumulto, que o homem de preto estava sorrindo. Era um sorriso frio, como se ele já soubesse as consequências. Você não deve deixar a verdade escapar, ele gritou, enquanto a confusão se espalhava. E em um movimento rápido, Luna viu sua mãe sendo puxada à força por um dos novos homens. A angústia a consumiu. Mãe, mas a mulher olhava para ela, seus olhos transmitindo um último aviso. Não confie em ninguém, Luna. A verdade não é o que você imagina. E antes que pudesse entender, as luzes começaram a apagar, mergulhando tudo na escuridão. Luna sentiu o pânico assumir total controle. E enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, o eco das palavras de sua mãe pairava em sua mente. Quando tudo estava tomado pela escuridão, Luna não sabia se poderia escapar da verdade que a aguardava. E o mais aterrorizante, seria ela a chave ou a vítima da guerra que estava prestes a estourar? O silêncio na sala se tornou opressivo. As sombras se moviam, e Luna lutava para ver algo além daquela escuridão. O barulho dos homens armados e dos convidados em pânico preenchia seus ouvidos. Ela se sentia presa entre a proteção de Aline e a urgência de sua mãe se revelando com a verdade. Luna, a voz da mãe cortou a atmosfera tensa. Eles não podem saber o que você realmente é. As palavras da mãe ecoaram, mas Luna estava confusa. E que ela era? A dúvida corroía, e os homens de preto, com suas ameaças, se tornavam cada vez mais assustadores. O homem de preto, arrogante, veio à frente. A herança dela não pode ser revelada. Isso nos tornaria vulneráveis. Aline desviou a visão, entre o medo e a determinação, enquanto os homens armados se posicionavam em círculo, prontos para agir. A sala, que antes era um palácio repleto de música e dança, parecia agora uma arena de batalha aguardando o estopim. O que está acontecendo? Luna perguntou, sua voz quase um sussurro. O nó na garganta aumentava. Foi aí que sua mãe, com uma coragem surpreendente, se adiantou. Você, Luna, faz parte da linhagem de um dos clãs mais poderosos. Não se trata apenas de riqueza, mas de poder. Seu olhar envergava uma paixão e desespero que tinha a força de 1000 tempestades. Os murmúrios aumentaram. Os convidados atordoados foram ficando paralisados, sem saber para onde correr. Como assim? Uma linhagem? Ela, uma simples garota da vila, envolvida em algo tão grandioso e perigoso? A verdade é que ela é a única com o poder de unir os clãs. O homem de preto praticamente gritou, revelando um segredo devastador. Sob essa farsa de simplicidade, há algo capaz de mudar tudo.
Luna sentiu o chão se abrir sob seus pés. Sua identidade começava a se desmanchar como um castelo de cartas. Ela olhou para Alin, sentindo uma mistura de afeição e traição crescendo no peito. O que ele sabia sobre ela? O que mais escondia? Você sabendo, começou, mas a voz de Alin se entremeou com a de sua mãe. Você precisa escolher um lado, Luna. A mãe gritou, e mais uma vez as luzes tremeluziram. Essa guerra não é apenas entre os homens. Os verdadeiros poderosos estão dentro de nós, e isso se desdobrou para você. A tensão estava no ápice. O homem de preto lançou um olhar significativo e, como se estivesse puxando um fio invisível, apontou. E agora é chegada a hora de decidir. Antes que o poder da escolha se concretizasse, uma explosão estrondosa ressoou e as paredes tremeram. O barulho era ensurdecedor, como um trovão que anunciava a tempestade. Luna se agarrou a Alin, e o cenário virou um caos absoluto. As pessoas gritaram, as luzes apagaram completamente e somente a penumbra iluminava as expressões aterrorizadas das pessoas. O que foi isso? A mãe de Luna gritou em meio ao pânico crescente. Eles estão aqui, Alin respondeu, tomando a dianteira, o olhar determinado, mas cheio de incertezas. Um novo grupo irrompeu através da porta principal. Uma onda de ameaças que tomava conta do salão. Luna não conseguia acreditar. Em um momento, estava prestes a descobrir sua verdadeira identidade, e no outro, tudo estava se desmoronando ao seu redor. Posicionando-se atrás de Alin, ela percebeu que havia algo, mas naquela luta, algo que a afetava de perto. E ali na escuridão, percebeu uma sombra familiar, um rosto que não via há muito tempo. Era uma figura que fazia parte do passado dela. Pai? A palavra saiu como um sussurro. O calor a abandonou. O que seu pai estava fazendo ali? Como ele tinha se envolvido em tudo isso? O nó no peito se apertou, uma montanha russa de emoções subindo e descendo descontroladamente. Luna olhou para Alin, seu coração agora dividindo-se entre raiva, amor e confusão. A guerra estava apenas começando. E enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, a iminência do inesperado pairava no ar. O que seu pai revelaria? A resposta poderia destruir tudo. Luna sentiu o coração disparar. A figura que há tanto tempo não via estava bem ali, em meio ao caos. Era seu pai, um homem que havia sido apenas uma sombra em sua lembrança, mas agora se tornava o centro de tudo. Ele estava na porta, e o seu olhar carregava uma mistura de preocupação e amor. Pai! A voz dela escapuliu, um sussurro desesperado. Mas a verdade por trás daquela revelação não se resolvia. O que você está fazendo aqui? Ele hesitou, seus olhos passando por Alin, depois pela mãe de Luna, e por fim se fixaram nela. Luna, você não tem ideia do que está acontecendo. A voz dele soava quebrada, como se cada palavra custasse caro. O homem de preto ao lado riu. Então o chapeiro aparece para salvar o dia? Qual a sua jogada, pai? A expressão de Luna se torceu. As coisas estavam desmoronando e ninguém parecia entender a gravidade da situação. Ele não está aqui para jogar, Ali interveio, a tensão na sala aumentando a cada segundo. Ele precisa saber a verdade, ou todos nós vamos pagar por isso. Os olhares mais uma vez se uniram. As vozes se entrecortavam nas ameaças de quem sabe o que está por vir.
Qual verdade? Luna questionou, com a voz cheia de insegurança. Ela queria respostas, mas o medo tornava as palavras pesadas. O poder, a linhagem, disse. O pai dela começou, sua voz tremendo. É mais complicado do que você imagina. Um silêncio sepulcral se abateu. O homem de preto aproveitou a pausa. A linhagem da sua mãe é a chave para um legado que se estende por gerações. Se ela descobrir, todos nós estaremos em perigo. Luna sentiu uma pressão imensa no peito. Seu passado, que sempre pareceu simples, agora é uma rede de segredos. O que sua mãe realmente escondia? E qual era o papel do pai dela nessa história? Você está dizendo que ainda há algo mais? Murmurou, ouvindo sua própria incredulidade. O pai deu um passo à frente, o olhar fixo nela. Luna, a linhagem de sua mãe não. É só uma conexão com famílias nobres. Faz parte de um pacto que pode destruir ou unir tudo. Um sussurro de desespero passou pela sala. Os convidados olhavam, alguns com medo, outros com curiosidade intensa. O homem de preto sorriu, aproveitando o deslizar da dúvida. Agora você escuta isso, garota. Você é a herdeira e, ao mesmo tempo, a única que pode resolvê-lo. A escolha será sua, e não vai ser fácil. O que você espera que eu faça? Luna perguntou, um nó se formando na sua garganta. Ela estava exaurida, tentando compreender tudo. Quando finalmente tinha o pai de volta, tudo estava prestes a desmoronar. A guerra que se aproxima, ela pode trazer muito mais que ameaças. Pode trazer aliados ou inimigos, o pai respondeu. E então o chão pareceu estremecer. As luzes começaram a piscar novamente, e a porta se abriu com força, como se tivesse sido arrombada. Um grupo de homens, armados e com olhares ferozes, invadiu o salão. O pânico imediatamente se espalhou. Não permitam que ela fuja! Gritou um dos novos homens, enquanto a confusão aumentava. A mãe de Luna se descontrolou. Rápido! Gritou para Lin e seu pai. Precisamos sair, antes que eles consigam. Mas a pressão em torno deles aumentava. Luna olhou para o pai, a lembrança de momentos perdidos trazendo um misto de dor e esperança. Havia algo mais nessa história que eles ainda não haviam revelado. O que você escondeu de mim? As palavras saíram, pesadas como tijolos. Havia uma razão pela qual ele não estava presente. Havia um segredo. A verdade, ele começou, mas os gritos de pânico interromperam o que poderia ser uma revelação crucial. Não posso falar agora. E no momento em que Luna sentou-se assustada, um grito ecoou do fundo do salão. Eles estão vindo! E a última coisa que Luna viu foram as sombras se aproximando, enquanto seu mundo começava a desmoronar mais uma vez. Ela estava prestes a descobrir o que realmente significava ser parte dessa linhagem. Mas o que isso custaria? Assim que as sombras chegaram, a escuridão engoliu tudo. E no fundo do coração de Luna, ela sabia que a verdadeira batalha estava prestes a começar. Luna se sentia atordoada enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. O palácio, que antes parecia um sonho distante, agora era um campo de batalha repleto de gritos, sombras e ameaças. A figura de seu pai, antes um eco distante, tornara-se crucial naquele momento. Ele estava ali, finalmente, mas as respostas que ela tanto buscava pareciam mais complicadas do que nunca. "Pai!" gritou, mas a voz dela se perdeu em meio ao tumulto. O homem de preto, com seu sorriso sarcástico,
parecia um predador em meio à sua presa. É agora ou nunca, Luna, Alin disse, segurando firme sua mão. Não podemos atrasar. Os homens armados cercavam o salão enquanto sua mãe se posicionava como uma leoa, pronta para defender sua prole. As palavras da mãe ainda ressoavam na mente de Luna. Você é a chave. Mas chave do quê? Uma vida de opressão e segredo? Vamos, Luna. O pai dela a puxou, a expressão sombria. Ele sabia que o tempo era precioso e que se não agissem rapidamente, tudo estaria perdido. Com o coração na garganta, ela seguiu seu pai e Alin, desviando das sombras que a ameaçavam. As mensagens crípticas e os segredos de sua linhagem pareciam uma grande tela mostrando a verdade. No entanto, havia uma luz no fim do túnel, uma expectativa que pulsava dentro dela, uma vontade de lutar. Ao alcançarem a entrada do palácio, um estrondo ecoou nas paredes. Um barulho ensurdecedor, e a porta se abriu novamente, desta vez revelando um grupo de aliados inesperados. Figuras do passado de sua mãe. Pessoas que ela nunca imaginou que aparecessem. Você não se livrará tão facilmente, gritou um dos homens do grupo rival. Mas os reforços chegaram para proteger Luna e sua família, fazendo um cercado em torno deles. O vento parecia mudar, e a esperança florescia como uma flor em meio ao desespero. As luzes voltaram a piscar, e enfim Luna viu seu verdadeiro legado. Não apenas sombras do passado, mas o potencial de um futuro em suas mãos. No meio do confronto, enquanto sua mãe e as aliadas lutavam com bravura, ela tomou coragem e se virou para o homem de preto. Vocês nunca entenderão, disse, decidida. Esta guerra não é sobre poder, mas sim sobre família. As palavras ecoaram, e a sala parou. Até o homem de preto hesitou, como se sentisse o impacto do que havia dito. Naquele momento, Luna percebeu que era dela a escolha de romper com o ciclo de dor. Ela não seria mais a filha indefesa. Era a guardiã de um legado. O chão tremia enquanto a luta se intensificava. Alin e seu pai protegeram Luna, mas foi seu espírito determinado que fez a diferença. Com um grito poderoso, ela levantou o colar de sua linhagem, a relíquia que sua mãe havia guardado por tanto tempo. Chega de segredos, ela proclamou. A luz do colar brilhou e todos pararam para encarar. Luna não era apenas uma peça neste tabuleiro de xadrez. Ela era a jogadora principal. O clima na sala mudou, e enquanto os homens de preto hesitavam, a determinação de Luna acendeu uma nova esperança. Uma batalha épica deflagrou, mas havia algo diferente no ar. Uma unidade possível. Enquanto o tumulto prosseguia, Luna fazia um último apelo. Vamos parar com essa guerra. Unir os clãs em vez de destruí-los. A visão que ela havia pintado estava ali, visível, e seus aliados começaram a ver além do embate. A verdade estava emergindo. As famílias poderiam se unir por um objetivo maior. No final da batalha, enquanto os corpos cansados se levantavam, Luna sentiu um peso se aliviar. O passado poderia ser complexo, mas o futuro estava em suas mãos. E assim, enquanto a poeira assentava e os sussurros de paz começavam a surgir, Luna olhou para seu pai e sua mãe. Estamos juntos, finalmente. E em meio aos sorrisos e abraços, algo ainda pairava no ar. O que aconteceria se a antiga linhagem não fosse apenas um eco do passado,
mas um sinal de novos desafios à frente. A história continua, murmurou o pai. Mas Luna, com seu coração decidido, sabia que agora estava pronta para qualquer coisa. E antes que as luzes de um novo dia surgissem, uma sensação de mistério flutuou sobre eles, como um véu que ainda guardava segredos por trás do horizonte. Este é o momento de você agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você ama essa saga. Inunde os comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. Compartilhe imediatamente este vídeo com 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Este é o momento de mostrar seu apoio e envolver todos nessa jornada. Você precisa fazer parte disso.